excelência. Amém? Glória a Deus. O dia de hoje é um dia, nesta terra cuja nós estamos, lembra-se o dia dos pais, não é verdade? E nós temos algo em comum aqui. Todos somos filhos, não é verdade? Todos somos filhos, mas filhos de um Deus vivo, o Pai eterno, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser. E eu gostaria, antes de ler, antes de mais nada, que nós o adorássemos com nossas palmas, com nossos lábios, dando glórias, exaltando, bendizendo. Diga o quanto Ele é valoroso na tua vida. Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, meu Senhor, por nos reconhecer como filhos por adoção em Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor, por nos resgatar, Senhor, daquele vale cuja qual nós vivíamos, ó Deus, por nos dar a esperança de caminharmos nessa luz gloriosa, Senhor, que não pare, que não cesse, mas que para todo sempre, Pai amado, estejamos debaixo dessa mão poderosa, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus. Abram a palavra de Deus lá em Números, capítulo 13. Glórias e glórias a Deus Todo-Poderoso. Santo é o nome do Senhor. Eu gostaria de ler somente a parte B, Números 13, a parte B do versículo 30. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor diz assim, lá em Números 13, o versículo 30. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eu gostaria que os irmãos repetissem, porque foi fraco, aí vocês não vão receber vitória não. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Pai, eis a tua palavra, Senhor amado, aqui será ministrada, Pai. Não seja eu, Senhor, diminua todo o meu ser, Senhor, mas usa deste tempo, Senhor, usa desta palavra, Senhor, para falar aos nossos corações, Senhor. Estamos aqui porque somos necessitados de Ti, ó Deus. Necessitamos todo o tempo, todo instante dessa presença gloriosa, ó Pai. Tu és o Senhor de nosso ser, Senhor. Seja, Senhor, verdadeiramente a nossa mente, Pai. Abre agora, Senhor, o nosso coração, que seja ele terra boa, Senhor, nesta noite, para receber de Ti, Senhor, a boa semente, e que ela não somente chegue, mas floresça e frutifique em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Teu nome. Podeis assentar, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Bendito seja para todo sempre esse Deus glorioso. Amém? Uma palavra sobre vitória, não é, irmãos? Vitória. A gente tira um aprendizado muito grande sobre esse texto. Eu, semana passada, eu ministrei uns 5 minutinhos lá, né? Pastor Edson, pastora Penha, rapidinho, foi só uma palavra introdutória. E Deus acrescentou, e eu tive que trazer algo, né? Porque quando ela explode em nosso coração, você fica com aquele desejo de falar. Você tem que falar, tem que externar ela, porque é de Deus. Amém? A Bíblia fala assim no versículo 1, no versículo 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, que tinham um nome reconhecido, eram pessoas cuja qual abriam a boca para o seu povo, e o povo acatava, porque ele não era qualquer homem, não era alguém desconhecido, mas era alguém que era maior sobre essa parte. Então ela fala que eram
cabeça. Ou seja, líderes, alguém que dá direção, alguém que tem uma voz de comando. Foi escolhido pessoas estratégicas para que aquela terra fosse entregue para esse povo. Porém, o decorrer da história, ela não é feliz, ela é triste. De certa forma, ela é triste. Quando nós vemos no versículo aqui 17, a Bíblia fala assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subir a montanha. Eu digo aqui que Moisés já esperava por uma batalha, crendo em Deus, na vitória, mas ele já tinha por esperança uma batalha. Continuando no versículo 18, ele diz: e vede que a terra e o povo que nela habita, se é forte, se é fraco, se é pouco, se é muito, a qual é a terra em que habita, se boa ou má, e quais as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Ou seja, certa é que se a terra fosse boa, havia colheita, amém? Haveria colheita, porque a terra, a data era a data das primícias, então certa era. Porém, ele descreve assim: vede se o povo que nela habita, se é forte ou fraco. Mas ele enviou homens fracos? Não. Ele enviou homens escolhidos a dedo, que tinham voz, que tinham dentro, aos olhos de outros homens, algo diferenciado. Ou seja, eu diria que foi enviado corajosos para representar o Senhor naquele tempo. Temos corajosos do Senhor no dia de hoje? Vocês estão vendo? Foi fraco de novo. Os corajosos do Senhor, aqui nós tiramos uma grande lição e nós vamos chegar nela. Os corajosos do Senhor, muitas vezes, são a minoria. São a minoria. E é triste uma realidade, porque quando nós nos deparamos com a afronta, aqui estava dizendo se forte ou fraco. Qual foi a primeira coisa que eles viram? São fortes. São fortes. Mas quem era com eles? O Senhor. Quem havia dado a promessa? O Senhor. E eles criam no Senhor. Mas por que essa vitória, essa terra tão sonhada, ela demorou e de certa forma não chegou para muitos? Por que ela não chegou para muitos? Porque triste é a realidade. O versículo 20, ele diz qual é a nossa realidade, o que nós temos que fazer. E esforçai-vos. Há uma promessa para nossas vidas, e ela é verdadeira, mas ela não vai vir assim também não. Há uma necessidade para que nós venhamos a nos esforçar. Não pode ser feito de qualquer forma, não pode. Tem que haver um esforço da nossa parte. Não é fácil, mas tem que haver um esforço da nossa parte. Se você olhar o tamanho do desafio, você esquece o tamanho de Deus. Se você não se atentar, os seus olhos vão focar somente na batalha. E no meio do desespero, você vira, corre e é derrotado. Porque os seus olhos não estão aqui. Enquanto eles estiverem nessa posição, você esquece desse que está acima. Agora, quando os seus olhos estiverem voltados, oh glória a Deus, aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, quando seus olhos estiverem voltados para lá, esse que está aqui, em nome de Jesus, vai ser fácil de você vencer. A vitória é certa, a luta é garantida, mas a vitória é certa também, porque Ele é conosco. Esforça-te, não te desanima, esforça-te. Você foi escolhido, você foi separado. Nós não fomos escolhidos por cauda, mas por cabeça.
Nós não estamos aqui para sermos somente comandados, mas para comandar. Deus nos separou. Deus escolheu a nós para sermos vitoriosos, aleluia, glória a Deus, neste tempo cuja qual nós estamos. O versículo 23, ele fala o seguinte, eu estou seguindo Números 13, o versículo 23 ele descreve: depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide, um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vega, como também a romãs e figo, e chamaram aquele lugar de Vale de Escol, ou seja, o Vale do Cacho, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. A terra era boa? Eles tinham motivos para batalhar por ela? Era certeza que era vitória, havia uma certeza de vitória. Mas por que desfaleceram? Por que desfaleceram? Volto e pergunto de novo: quem prometeu essa terra boa? O Senhor. Quem deu a garantia de que eles entrariam? O Senhor. A terra era boa, o Senhor disse que era boa. Mas por que então, em certo momento da caminhada, nós fraquejamos? Por que então, em certo momento, ao invés de prosseguir, nós atrasamos o passo, atrasamos a nossa caminhada, nos damos por vencido em alguma situação? O versículo 25, ele descreve assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. O preço foi alto por esses 40 dias. O preço foi alto por conta desses 40 dias. O versículo 23, ele fala do que era. O versículo 25 diz que haviam 40 dias. O versículo 27 descreve: fomos, olha só, e contaram e disseram: fomos à terra que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Ou seja, a terra é boa, mana leite e mel, o fruto é bom, louvado seja Deus. Tudo estava a favor deles, tudo até esse momento estava a favor deles, até que eles descrevem: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Irmãos, quem é poderoso, irmãos? Oh, meu Pai, quem é poderoso? Deus é poderoso, o Senhor é poderoso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqui o povo diz: porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes, forte é o nosso Deus. Eles descrevem: o povo que habita lá é poderoso, a cidade forte e muito grande. Poderoso, forte e muito grande é o Deus Criador de todas as coisas. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E ali eles descrevem: e também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus que habitam na montanha, e os cananeus que habitam ao pé do mar e pelo ribeiro de Jordão. A nossa hora chegou aqui. Aquele que prevalecer vai estar nesse versículo, cuja qual nós lemos aqui no início. Então Caleb fez calar o povo, e Moisés, calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Ó, a certeza daquele que crê em Deus. Olha a certeza daquele que crê em Deus. A certeza daquele que crê em Deus. Ele não olhou o tamanho dos homens, ele não olhou se a cidade era forte, ele não olhou nada, a não ser o que o Senhor tinha dado por promessa. A terra era boa e os frutos eram maravilhosos. A terra cuja qual nós estamos é boa e os frutos dela são maravilhosos. A terra cuja qual nós pisamos, cuja qual nós vivemos é boa e os frutos dela são maravilhosos. Certamente nós vamos a possuir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Eu gosto de dar ênfase, porque eu amo a esse Senhor, eu amo a Ele.
de uma forma que eu não entendo como nasce, mas eu amo a esse Deus. O prazer que Ele colocou no meu coração, Ele me faz não olhar as lutas, mas Ele me faz ver somente as vitórias, porque eu tenho certeza que eu vou possuir essa terra. Eu tenho certeza, não importa quanto tempo eu vou permanecer nessa terra, mas eu vou entrar. Você diz também: eu vou entrar na terra prometida. Santo é o nome do Senhor. Esse Deus nós servimos. Não se dê por abatido. Há uma infeliz realidade. A maioria, ainda que caminhe junto conosco, ainda que diga que é nosso companheiro, ainda que diga que não se aparte de nós, quando vê a luta, ele vai virar e vai dizer que não vai te acompanhar. Esse texto, ele ensina isso a nós. Ele ensina isso a nós. Por que ele ensina isso a nós? Aqui eu estou falando sobre 12 homens que subiram, 10 foram contra, somente dois entenderam que havia um Deus verdadeiro e fiel para cumprir a palavra sobre a vida deles. Somente dois. Somente esses dois creram na promessa que o Senhor tinha. Olha o versículo seguinte, 31 do capítulo 13. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Quem diz, eu faço essa pergunta para nós que estamos aqui, quem diz que o Filho do Deus vivo, nós somos reconhecidos, amém? Por Jesus Cristo nós somos por adoção filhos. Quem diz que o Filho desse Deus vivo é pequeno? Quem tem coragem? Que Davi fala quando ele vê o gigante? Quem é esse incircunciso para que desafie o Deus vivo? Quem é? Havia um exército, havia rei, haviam soldados, mas um pequenino, miudinho, que a Bíblia descreve, foi lá e falou: quem é esse incircunciso para que diga e afronte o Deus de Israel? Quem são os nossos problemas? Quem são as nossas lutas no dia de hoje? Quem é o tamanho? Qual o tamanho dessa batalha para que você não vença perante o nome do Senhor? A vitória é nossa, recebe ela em nome de Jesus. É promessa, é certo, não é duvidoso. Aleluias, aleluias. Vai haver aqueles que são contra, vão se levantar, vão colocar-se à frente dizendo: você não consegue. Vão tentar te desfalecer, e é verdade. Quer queira, quer não queira, nessa terra, nós somos sim uma minoria. Mas o exército que luta por nós, a conta é fácil de fazer. Quanto caiu do céu? 1/3. Nós temos 2/3 ao nosso favor, batalhando por nossas vidas, e ela não vai perder, eu dou certeza. Aqui nós não vamos perder. Não tem como, não tem como, não tem como. Ao título do capítulo seguinte de Números, diz assim: os israelitas querem voltar para o Egito. Irmãos, misericórdia, misericórdia. Você está no deserto, você tem por promessa uma terra que mana leite e mel. Você vai lá e prova que aquela terra tem frutos bons. Você vai lá e prova
que há verdadeiramente uma terra cuja qual mana leite e mel, ou seja, coisas boas e prazerosas vão sair daquele lugar. Mas não é somente porque os olhos viram, mas é principalmente porque quem prometeu é fiel para cumprir. Então, tudo aquilo que eles viram, eles deixaram para trás, desejando uma terra seca, desejando voltar aquela caminhada ao deserto. E o pior, dizendo que, por que nos tiraram do Egito, aonde eram escravos? Vocês estão entendendo? Um povo que andou com o Senhor, um povo que viu as grandes obras, um povo que teve o prazer, eu digo e repito, teve o prazer de ver, eles testemunharam com os olhos, com o ouvido, grandes obras do Deus poderoso, e se colocaram por abatidos perante homens, desejando o deserto. Olha, vocês se lembram da esposa de Ló, quando ela olhou para trás, com dor ao coração, eu diria, ela virou o quê? Pode falar, irmãos, sal. Por quê? Porque havia desejo daquela terra. Eu não vou mandar levantar a mão, que dá até medo, vai que alguém levanta. Mas quem aqui teria o desejo de voltar ao deserto? Como que um povo que sente a presença de Deus tem o desejo de voltar ao deserto? Eu não sei explicar, porque o desejo, quando ele nasce, eu só consigo passar coisa boa, porque não tem como passar coisa ruim se o desejo é de Deus. O desejo é de Deus, você passa coisa boa. Então, quando você nasce para o Senhor, aquela situação, aonde você chega, aonde sim, como a Bíblia descreve, você colocar a planta dos seus pés, você vai possuí-la, porque o Senhor prometeu. Então, aonde quer que nós chegamos, o bom prazer, ele é totalmente ali naquele lugar incendiado, eu diria, porque a presença do Senhor, ela não vem com calmaria. Quando você recebe esse Espírito, ele vem com poder e fogo, ele desce como lá em Pentecoste, como línguas de fogo, aleluia, glória a Deus. E quando você chega no lugar cheio dessa presença, ali começam línguas a clamar, ali começa a dar glória a Deus, ali começa a dar aleluias, e tudo que é de ruim cai por terra pelo poder de Jesus Cristo, e aquilo que estava acontecendo de dor, começa a acontecer a transformação, e se transforma em prazer, porque a presença do Rei dos Reis, ela toma conta sobre todo ser, aleluia, glória a Deus. Ela toma conta, ela transborda. Eu vejo um texto assim, eu vejo uma realidade vivida que me dá dor ao coração, porque pelos olhos da fé, quando eu estou lendo, às vezes eu fecho os meus olhos e eu quero ver aquela situação, porque é difícil até de acreditar, dói. Eu não quero voltar, eu quero prosseguir no Senhor. Eu não tenho desejo de cortar caminho, mas eu vou pagar o preço, porque eu tenho certeza que a terra é prometida, e é prometida pelo Senhor, e eu vou entrar. Então eu vou pagar o preço, mas eu vou prosseguir o meu caminho. E esse é o desejo que nós temos. É um desejo que tem que ser verdadeiro na vida do cristão. Eu olhava hoje pela manhã, e Deus falou muito ao meu coração, uma palavra maravilhosamente ministrada, mas o que Deus tocou grandemente no meu coração foi o testemunho daquele pastor. Quando ele abriu a boca e ele falou que certa vez o pastor cuja qual convidou ele foi chamar e disse que ia subir um preletor cuja qual tinha um testemunho maravilhoso, e ele mesmo desacreditou, dizendo: como que eu vou testemunhar algo maravilhoso? Eu nasci num lar evangélico, eu sou criado de berço evangélico. E eu fiquei pensando, e me deu um dor no coração, mas porque eu perdi uma oportunidade. Na verdade, eu digo com toda firmeza aqui, não questão de
Sabe, pequeno, tem que ser pequeno mesmo, porque é muito tempo que eu perdi. Eu perdi 33 anos da minha vida. Com 33 anos eu conheci a Jesus Cristo. Com 33 anos, perdi 33 anos de vida. Eu não sei quanto você perdeu. Eu não sei se você teve o prazer de nascer num berço evangélico. Mas eu perdi 33 anos de vida. E eu me perguntei, e eu cheguei em casa me perguntando: Senhor, quão grande é o prazer deste homem nascer num lar dessa forma. Não é verdade? Verdadeiramente é um testemunho glorioso, né? E eu fiquei me perguntando por quê? Por quê? E Deus trouxe ao meu coração a seguinte palavra: aleluia, louvado seja o teu nome. Ele trouxe a seguinte frase para mim: porque a partir de você vai haver uma geração que não vai se perder. A partir da tua vida vai haver aqueles que irão testemunhar no dia de amanhã: eu nasci num berço evangélico. Aleluia, glória a Deus. Não interessa o que passou, mas dali, da sua geração para frente, Deus tem um broto novo, um novo arrebento vai nascer, vai crescer, vai florir, vai frutificar para a glória do Deus poderoso. Pode dar glória a Deus mesmo, irmão, pode dar glória a Deus. É nós, somos essa árvore, aleluia, glória a Deus. O rio chegou até nós, esse rio está passando, ele chegou até a nossa vida. Ele chegou no nosso ser, e isso me trouxe consolo, isso me trouxe conforto, porque havia uma dor, mas Ele me trouxe esse consolo. Eu comecei a lembrar das coisas que eu vivi, e eu comecei a lembrar do que eu tenho vivido no Senhor. E quando você vê essa situação acontecendo, eu não consigo, por isso que eu falo que dói. Como que um povo cuja qual viu, viveu, presenciou, tem o desejo de voltar atrás? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Não tem o que entra assim. Eu digo verdadeiramente, não tiveram um encontro com o Senhor. Não tiveram. Porque não tem como você ter esse encontro, você viver, sentir e dizer que quer voltar atrás. Vai haver, a partir dessa geração tua, muitos e muitos testemunhos dizendo: eu nasci num berço evangélico. Somos pais nessa terra. Somos pais nessa terra. Nós temos que gerar filhos nessa terra. Há filhos que estão sendo gerados por nós e vão testemunhar nessa terra que são nascidos porque um dia o Senhor nos resgatou. Aleluia, glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Irmãos, pensa aqui agora. A voz nossa, ela tem poder, amém? Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, mas ela tem poder. O versículo 14, o capítulo 14, o versículo 1, ele começa assim: então levantou-se toda a congregação e aumentaram a sua voz, e eles falaram alto, eles alçaram a voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel, olha o que eles fizeram, murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morremos na terra do Egito, ou se morremos no deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Eu não tenho outra palavra que defina esse texto como traição. Eu acho que não há uma palavra melhor do que traição. Isso é trair literalmente ao Deus vivo. Faltou alimento para eles no deserto? Porventura alguma vez haveria de ter aquele povo algo tão grande? Eles tinham uma caminhada curta, não era longa. A caminhada do deserto não era para durar 40 anos, ela era curta. Irmãos, a caminhada, ela não é longa, ela depende
de nós, ela depende da minha fé, ela depende daquilo que eu tenho por direção. A caminhada não é longa, ela tampouco vai ser árdua, mas aquilo que sai daqui tem poder. O povo amaldiçoou, murmurou. Olha, pensaram no Egito, pensaram ao deserto, dando ao Senhor a certeza da vitória, falaram: vamos morrer por espada. Estavam decretando derrota na vida deles, eles já estavam decretando derrota ali na vida deles, eles não tinham mais confiança em mais nada, a não ser que iam cair, a não ser que já estavam por perdido, que tudo aquilo já estava acontecendo porque estava por perdido. Olha o que a Bíblia descreve: e diziam uns aos outros: levantamos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Vocês estão entendendo a diferença daquele que crê e aquele que está ali, mas está tentando te arrastar para baixo? Muitos estão caminhando, estão dentro da mesma cobertura, mas não estão no Senhor. É duro de falar, não é fácil de dizer, muito mais a esse que vos fala, mas é uma realidade. Tome posição. Repito de novo, a vitória já é nossa, em nome de Jesus, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu é fiel para cumprir. Se o Senhor se agradar de nós, tenha essa certeza, irmãos, batalhe todos os dias para que o Senhor não se agrade de nós. Nós temos que lutar todos os dias para que o Senhor venha olhar e ser, sim, prazeroso com aquilo que nós estamos fazendo. Ser prazeroso. Quando Satanás foi tocar na vida de Jó, o Senhor elogiou Jó: esse é meu servo, fiel, pode tocar, pode fazer, ele não vai me desamparar, ele não vai me amaldiçoar, ele não vai murmurar. E Jó foi tocado. E eu não sei vocês, mas eu estou longe de ser tocado como Jó foi, e muito. E ele perseverou, batalhou, e a Bíblia descreve que foi ressarcido duplamente por tudo que ele perdeu. Por conta do quê? Da fidelidade. Da fidelidade. Ele não deu ouvido a nada, a não ser ao Deus. Até a mulher dele falou: amaldiçoa esse Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Já pensou? Já pensou? Misericórdia, né? Mas não, ele prevaleceu. Ali ele dobrou os joelhos, eu diria dessa forma, eu gosto de olhar pelos olhos da fé. Ele realmente dobrou os joelhos, ele realmente, como a Bíblia descreve, rapou a cabeça, deitou ali em cinzas, ele se humilhou perante o Senhor, porque ele sabia que tudo quanto viesse de assolação, o Deus de toda Israel não desampararia. E eu digo, ele não tinha o que nós temos hoje. Ele não tinha o que nós temos hoje. Nós temos que sempre estar atentos a isso. Sempre estarmos atentos a isso. Irmãos, esses dois cuja Bíblia descreve, Josué e Calebe, se levantaram. A Bíblia descreve que tão somente não sejais rebeldes. Olha o que eles falam ainda ao povo: tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles, ó a fé, ó a certeza da presença do Senhor, retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é
conosco, não os temais. O Senhor é conosco, irmãos. O Senhor é conosco. Não temas assolações, não tema, porque aqueles que nos afrontam já não têm a presença dele. Aqueles que se levantam contra, aqueles que querem nos assolar, que querem destruir, que querem fazer você murmurar, que querem tirar você da presença desse Deus, a esses o Senhor já os abandonou. Mas a nós o Senhor jamais vai desamparar. Jamais o Senhor vai desamparar. Nós temos que estar atentos, sempre com os olhos nesse Deus Todo-Poderoso, para que não venhamos, como esse texto grandioso, cair em descrédito desse Deus. A palavra, por mais que pareça dura, ela ainda piora. O versículo 10 do capítulo 14 diz assim: então disse toda a congregação que os apedrejassem, porém a glória do Senhor, olha a proteção de Deus certa na nossa vida, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel, e disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? O dia de hoje o Senhor está falando conosco. Até quando me provocarão esse povo? Até quando não me crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Eu sou um testemunho do Senhor nessa terra. Você é um testemunho do Senhor nessa terra. O Senhor te levantou, o Senhor te apanhou pela mão, o Senhor te mostrou o caminho. Pois siga, aleluia, glória a Deus, que Ele é conosco. Esse Deus poderoso é conosco. Não temais. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios os ouviram, porquanto a tua força fizeste subir a este povo no meio deles. E o dirão aos moradores dessa terra que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareceu, que a tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo à noite. E eu não sei vocês, mas eu insisto em dizer, quando eu ouço essas coisas, eu gosto de fechar os olhos, quietinho no meu canto, aonde nem minha esposa, nem minha filha vê, e eu nem levanto a voz. Mas às vezes eu fecho os meus olhos assim, ó, e eu fico imaginando. Tentem imaginar, irmãos, um sol do deserto, tremendo, torrando, aquele solzão, aí vem a nuvem e tapa o sol, para não esquentar. Aí, se não pouco, chega a noite, o deserto à noite é frio. De dia é um sol que você não aguenta, e de noite um frio que você não aguenta. A Bíblia descreve que é uma nuvem de fogo. Ela não só ilumina, mas também dá o aquecer. Pega a visão, irmãos. Com os olhos fechados, nós vemos a Deus. Com os olhos fechados, nós vemos a Deus. Se os olhos estiverem abertos, vocês vão ver obstáculos. Então, quando você entrar no teu quarto, fecha mesmo os teus olhos. Clama a Ele verdadeiramente. Abra verdadeiramente o teu coração a Ele. E não desfaleça. Esqueça as afrontas, esqueça o tamanho da tua luta. Pai, eu não estou aguentando. Verdade, chora mesmo. Chora mesmo, porque Ele vai responder. Chora que Ele vai responder, aleluia, glória a Deus. Pensa num mover maravilhoso. E ainda assim, Moisés vem com todo amor no coração e diz: e se matares este povo como a um só, as nações, pois que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande beneficência, que perdoa a iniquidade e as transgressões, a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos
terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Olha o que o Senhor responde, mas preste atenção. E disse o Senhor: conforme a tua palavra, lhe perdoei. O Senhor disse que perdoou, não perdoou? Então ele não ia matar o povo, vocês concordam? Ele tinha poder para destruir? Com certeza. Mas ele diz aqui, conforme a tua palavra, não lhe perdoei. Primeira coisa que eu digo aqui, por que ele ouviu a Moisés? Porque Moisés estava justo com ele. Ele queria encerrar ali já, mas ele não encerrou. Quantos eram os dias que os espias foram lá? 40. Por castigo, quanto foram os anos? 40 anos. A Bíblia descreve que nem os pais e nem os filhos dos filhos entraram na terra prometida. Um caminho curto, ficou 40 anos, e a maioria, eu digo sem limites aqui, pensa aí, gerações, não entraram naquela terra. Por quê? Porque murmuraram contra o Senhor. Eu não sei, não consigo entender, e nem consigo, só se Deus assim me falasse. Mas eu não sei como é a tua vida, eu não sei como é a tua história. Eu consigo testemunhar a minha, nem mesmo a da minha filha, tampouco da minha esposa. Eu consigo ter a certeza em 100% de como elas estão. Eu só consigo verdadeiramente ter a certeza minha. Assim é cada um de nós aqui. Como é a sua certeza com o Senhor? Aonde está a sua certeza com o Senhor? Vendo um texto duro desse, um texto duro, porque ele é duro. É uma promessa, não era para ser duro. A promessa do Senhor é de bênção. Por que o texto tem que ser duro dessa forma? Porque o povo murmurou. No meio da afronta, o que você tem dito? Senhor, tu és meu socorro, minha fortaleza. Tu tem dito, eu sei de onde me vem o socorro. Tu tem dito assim, tu és o Pai da eternidade, tu és o Senhor dos senhores. Tu tem dito dessa forma? Tu tem essa fé verdadeira? Porque senão, o que acontece? Aos murmuradores não é permitido entrar na Canaã. Aos murmuradores não vai ser permitido a terra cuja qual nós temos esperado e lutado aqui. Qual é a terra? A Canaã celestial, o dia do Senhor, o chamado cuja qual Ele tem nos prometido. Porque certo é, o Senhor virá. O certo é, o Senhor virá. E eu não sei da sua convicção, mas eu sei que eu tenho isso no meu coração e luto todos os dias contra aqueles desejos pecaminosos. Eu luto, porque eles vêm. Se alguém não vem aí dizer que eu não tenho, eu no final do culto pode me dar a receita, porque eu não sei onde está. É difícil. Os desejos pecaminosos, eles nos afrontam. Eles nos afrontam, mas aos murmuradores não é permitido entrar na terra de Canaã. Então, eu não murmurarei. Eu não murmurarei. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a tua voz, ela tem poder. Cuidado com aquilo que você pede. Cuidado com aquilo que você amaldiçoa. Cuidado com quando você está no momento de ira. Não deixa sair. Não deixa externar. O momento do furor vem, fecha a boca, fecha os ouvidos. Se for possível, corre no quarto e tranca a porta sozinho, para que você não venha murmurar contra o Senhor e não venha ser proibido de entrar nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Pensa aqui. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrereis essa má congregação que murmuram contra mim? Tenho ouvido as murmurações do teu filho, dos filhos de Israel, com que murmuraram contra mim. O Senhor aqui está praticamente sentindo a dor. Pensa com você um pouquinho. O Senhor está sentindo dor por conta da sua atitude? Será que o Senhor tem sentido essa dor por conta da atitude que você tem tido? Eu quero dizer e fazer o desafio para nós aqui. Nós temos que ser Caleb nessa terra.
Nós temos que ser Caleb nessa terra. Vão se levantar, mas nós temos que ser Caleb nessa terra. A Bíblia descreve, ao versículo 30 do capítulo 14, pensa aqui comigo, a parte B, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Jesué, filho de Num. Salvo Caleb, salvo Josué, salvo João, salvo Paulo, salvo Maria, salvo, vai lembrando teu nome, vai dizendo teu nome, salvo Rogério, salvo, quem está salvo? Você está salvo. Você está salvo porque você não vai dar por abatido perante a luta que está vindo. Você não vai olhar o tamanho do gigante, mas você vai entender que teu Deus é maior. Não diga que a luta é grande, mas diga: meu Deus é maior do que a luta. Não diga que a enfermidade vai te matar, mas diga que Deus vai te libertar. Não diga: minha família nunca vai se converter, mas diga: vai converter pelo poder de Jesus Cristo. Não diga nada contra, mas sempre pregue palavras de amor. Aleluias. Eu já falei, e eu me alegro em dizer, meu pai estava junto comigo hoje, minha mãe estava junto comigo hoje. Eu não nasci nesse lar evangélico, mas depois que eu conhecia esse Deus Todo-Poderoso, meu pai batizou, minha mãe batizou. E eu estou vendo que tem mais para vir ainda. Eu creio que meu irmão vai vir, eu creio que minha irmã vai vir, eu creio que há tios para vir, eu creio que há primos para vir, eu creio que a geração da minha esposa, os familiares dela vão vir, eu creio que haverão gerações, aleluia, glória a Deus, porque da minha boca vai sair palavra de vitória, aleluia, glória a Deus. Declare vitória na tua vida, não declare derrota. Declare vitória na tua vida, porque nós seremos Caleb e Josué nessa terra, aleluia, glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Pensa, irmãos, a caminhada não é grande, o poder de Deus é conosco, tudo que o Senhor quer é para conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pensa aqui comigo, assim como foi dito a Ezequiel, aleluia, glória a Deus, filho do homem, não como a Jesus Cristo, mas lá ele diz filho do homem, em letra minúscula, põe-te em pé e falarei contigo. Então quando você estiver, aleluia, glória a Deus, perante as suas lutas, se levante no Senhor. Se levante no Senhor, assim como Deus falou a Ezequiel: põe-te em pé e falarei contigo. Sabe o que Ezequiel sentiu? Entrou em mim o Espírito, aleluia, glória a Deus. Põe-te em pé, irmãos, e lute. Põe-te em pé e lute, e o Espírito Santo vai falar contigo. Põe-te em pé e lute, e o Senhor vai te dar a resposta, aleluia, glória a Deus. Quando você se levanta no Senhor, Ele está ali para te apoiar, Ele está assim a todo tempo, aleluia, glória a Deus, te esperando. Ontem foi culto de Santa Ceia. Hoje, aqueles que não tomaram, vão tomar a Santa Ceia. Pastor Paulo vai servir ao final do culto. Então, irmãos, o que é a Santa Ceia para nós? O que é a Santa Ceia para nós? A Santa Ceia para nós é um memorial no Senhor, digando no dia de hoje. E no presente ele é um memorial. Então, fazemos isso em memória ao Senhor. O que eu quero trazer agora aqui, para que nós estejamos já encerrando, mas pensa aqui comigo, o que eu quero trazer aqui o dia de hoje? Os versículos da Santa Ceia, um deles me chama a atenção nesse momento: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é isso na nossa vida, na vida de um cristão? Examine-se, pois, o homem a ti mesmo. Nós bem sabemos que se formos como Caleb e Josué, entraremos na terra prometida. Nós bem sabemos que quando o Senhor chama, Ele põe sobre nós o Espírito Santo de Deus. Nós bem sabemos que se formos passar uma peneira sobre os chamados, não vamos esticar muita conversa, mas põe sobre os 12, passa uma peneira nos 12 cuja qual o Senhor chamou. Diga àqueles que não tiveram defeito, diga àqueles que não falharam, àqueles que não tinham pecado, diga, mas o Senhor aperfeiçoa todos quanto Ele escolhe. Não é nós,
para que não venhamos dizer, eu posso, mas é a graça e a misericórdia, para que venhamos a lembrar que Ele é Deus. Então, nunca diga, eu não sou capacitado, mas diga, o Senhor vai me capacitar. Nunca diga, eu não posso, mas diga, pelo Senhor, eu tenho sim autoridade. Então, irmãos, entre perante o trono da graça, assim como a palavra descreve, entre perante o trono da graça, mas entre com a autoridade cuja qual Ele te dá como filho, não como servo, mas como filho. Entre perante esse trono, dê ouvidos ao Senhor. Se o Senhor lhe prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Se o Senhor lhe prometeu, ainda que você tenha que batalhar, diga, eu batalharei. Vocês estão fracos mesmo. Diga, irmãos, declare, eu batalharei e sairei vitorioso, porque o Senhor dos exércitos, Ele vai à frente e Ele guarda a minha retaguarda. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aleluia, glória a Deus. Exalte mesmo, aplaudam, glorifique, bendigam. Este é o Deus que nós servimos, este é o Senhor, Rei dos Reis. Aleluias. Vamos fazer como ele fez com Ezequiel. Vamos nos colocar em pé, irmãos. Se coloque em pé. Se coloque em pé, irmãos. Se coloque em pé na presença desse Deus. Se coloque em pé para adorar a esse Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que nós louvamos aqui? Cantarei, quão grande é o meu Deus. Nós não cantamos? Nós não cantamos? Quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Eu não vou cantar não, que o Senhor não me deu esse dom. Vocês já repararam, quando eu abro a boca, diz os músicos que dói até os tímpanos. Mas o Senhor me deu uma voz, e Ele me deu um fôlego, e esse fôlego é fôlego de vida, cuja qual foi dado a todos nós, para declarar que Ele é Deus. Feche os seus olhos e pelos olhos da fé comece a receber e ver. Veja com os olhos da fé, não abertos, porque aberto nós não vemos. Com os olhos da fé, fechado, aleluia, glória ao nome do Senhor. Veja a tua vitória, Pai, em nome de Jesus Cristo, santo e poderoso, ó Deus amado. A tua palavra eis aqui sendo ministrada, ó Deus, cuja qual, Senhor, na tua presença certa estamos, ó Deus amado. Senhor, uma terra prometida para cada um de nós, ó Deus amado. O Senhor tem promessas de nós colhermos, Senhor amado, frutos maravilhosos, ó Deus amado, de nós vivemos, Senhor amado, numa terra cuja qual mana leite e mel, ó Deus poderoso. Pai santo, Pai eterno, ainda que aqueles, Senhor amado, que conosco caminham, ó Deus amado, se levantem, Pai amado, tentem, Senhor, de forma, Senhor amado, e até mesmo figurada, nos apedrejarem, Senhor. Cai por terra, Senhor, tudo contra, Deus amado. Cai por terra todo laço maldito, Senhor amado. Porque eu creio, porque nós que estamos aqui, nós cremos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu creio nesse Deus, e todos hão de ver quão grande é esse Deus que nós servimos. Aleluia, glória a Deus. E por toda a eternidade nós vamos cantar, aleluia, glória a Deus, quão grande é esse Senhor. E lá na glória, Senhor amado, haverá o coral perfeito, aonde não haverá voz que se venha machucar os tímpanos, ó Deus, mas o coral perfeito, cuja qual há de dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Aleluias, glória, glória a Deus, aleluias. Louvado